Moacir Costa de Araújo Lima, é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Seu pai, José Samuel de Araújo Lima, era natural de Pernambuco, securitário e jornalista. E sua mãe, Eurides da Costa Lima, professora que sempre se dedicou à prática espiritual, da espiritualidade. Tendo, aos 88 anos, escrito o livro Vivências Espirituais. Foi sua mãe, Moacir, né? Muito bom, que maravilha. Casado com Lucelena de Araújo Lima e pai de Priscila Ferreira de Araújo Lima e de Andrei Ferreira de Araújo Lima. Moacir começou a proferir palestras públicas antes dos 14 anos. Fez seu curso primário ginasial e científico no Colégio Rosário, Escola Marista de Porto Alegre, tendo recebido a medalha de ouro do cinquentenário do colégio, prêmio dado aos alunos de melhor desempenho de sua classe. Quando estudante, ganhou vários concursos de oratória no âmbito municipal e estadual. Hoje realiza palestras, seminários e workshops no Brasil e no exterior. Já deu cursos na universidade sobre ciência e espiritualidade e sobre comunicação, sendo que o tema comunicação também é bastante solicitado na área empresarial. Recentemente recebeu a medalha de ouro da cidade de Porto Alegre por sua atuação no magistério e divulgação do nome da cidade através de sua atuação no país e no exterior. A nova visão, a do paradigma quântico, um tema que eu adoro, no terreno da filosofia e da ciência, tem sido objeto dos seus estudos e várias obras relacionadas nesse site. Participa de congressos nacionais e internacionais e realiza palestras em núcleos espíritas e espiritualistas. Por muitos anos lecionou física em colégios, curso pré-vestibulares e universidade. Seu mais recente livro, Quântica, Espiritualidade e Saúde, completa a trilogia das obras relacionadas à quântica com a espiritualidade. Professor Moacir, contato @professormoacir.com.br. Mas no final, ele vai aparecer lá, né, Moacir? Sim. Então, para o nosso coração, os nossos aplausos, professor Moacir da Costa de Araújo Lima. Boa noite a todos. É a minha segunda visita nessa casa, onde nós temos uma facilidade muito grande de comunicação, porque o ambiente já está absolutamente preparado. Nós ouvimos música, e as três formas universais de comunicação são a música, ou seja, o som, a luz e a matemática. E há uma outra forma que pouco a pouco vem se descobrindo e que os materialistas não podem mais negar, que é também o nosso pensamento. A música nos falou do que há de mais importante na nossa evolução espiritual, precisamente o amor. O amor naquela dedicação de Raul Seixas à sua mãe, que por sua vez era devota da mãe de todos nós, Nossa Senhora, que nos ama, que nos ampara, que nos acolhe, e que nos deu, quando deu à luz, Jesus nos deu uma luz maior do que todas as que a humanidade já tivera dentro do patrimônio da espiritualidade. Assim nós ouvimos também que devemos esperar um amanhã melhor. Esse devemos esperar ser melhores, devemos esperar um amanhã melhor, está de acordo com a pesquisa de ponta da ciência física. Porque, após observarem detalhadamente o universo em suas minúcias, os cientistas chegaram à conclusão de que a expectativa do fato cria o fato. Lá no mundo subatômico, se eu, como observador, aguardo um tipo de manifestação do elétron, ele, como uma consciência menor, tentando satisfazer uma consciência maior, adota exatamente o comportamento previsto. Isto quer dizer, em outros termos, que o nosso pensamento, a nossa consciência, influi nos fenômenos físicos que nós observamos. Daí dizerem os cientistas que a expectativa do fato cria o fato. Mas se isso é verdade, lá no mundo subatômico, lá no mundo das subpartículas, quão mais verdadeiro não será em nosso mundo,
no mundo dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, das nossas emoções. O que esperamos nós quando encontramos o nosso semelhante? Um inimigo ardiloso, a quem possivelmente se deva aplicar o artigo 171 do Código Penal, que trata do estelionato? Ou esperamos um irmão com o qual poderemos unir forças para realizar nossa evolução espiritual? Como nós recebemos de todo o universo, e principalmente do universo pensante, de encarnados e desencarnados, frequências, ondas, pensamentos que se coadunam com o nosso tipo de vibração, o fato de termos esperança no melhor, o fato de acreditarmos no bem e nos dedicarmos à sua prática, sem dúvida alguma, vai nos trazer importantes subsídios para que realizemos a nossa evolução. Os semelhantes se atraem. As pessoas com ideal superior, que cultivam a espiritualidade, vão encontrando seus pares e assim realizando aquela missão com a qual nos comprometemos nos planos da espiritualidade. E hoje vamos tratar precisamente da relação trazida pela física quântica entre a espiritualidade e a saúde. Antigamente era muito comum dizer que as pessoas não deveriam se aproximar das questões da espiritualidade. Não vá ao espiritismo porque tu vais enlouquecer. Não vá ao espiritismo porque lá existem assombrações. As pessoas que têm medo de assombração e acham que os espíritos são um tipo genérico de assombração, devem evitar se olhar no espelho para não terem grandes sustos. Não só por aqueles estragos que o tempo faz sempre com as outras pessoas, nunca conosco, mas principalmente porque estarão vendo a cobertura física de uma assombração, porque nossa essência é exatamente o espírito, que evolui naquela lei do progresso presente em todas as atividades do ser humano. Hoje, ao contrário do que se pensou por algum tempo, está comprovado definitivamente que a espiritualidade faz bem à saúde. Por quê? De um modo resumido, nós atuamos em 3 dimensões: a física, a emocional e a espiritual. E em todas elas nós precisamos fazer trocas de energia com o meio externo. Nosso corpo físico precisa trocar energias com o meio externo sob pena de não sobreviver. E hoje, quando vamos conhecendo melhor a biologia, a influência dos bons pensamentos, do pensamento de amor, vamos também buscando uma alimentação mais adequada para o corpo físico. Sabemos que a alimentação inadequada não é boa para a máquina física, mas às vezes nossa preocupação fica só aí. É importante, mas não é tudo. Como alimentamos nossos pensamentos e nossas emoções? Com as gorduras saturadas do ódio? Sabemos que isso não faz bem para o corpo físico, também não faz bem para as nossas emoções. E assim como trocamos energia no plano físico, também trocamos no plano psicológico. Como estamos alimentando os nossos pensamentos? Com ódio, com a maledicência, com o mal-querer ou com o amor, a mais importante de todas as forças existentes na natureza? William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo, afirmou que a atração que um ímã exerce sobre pequenas partículas de ferro colocadas próximas a ele tem a mesma natureza da atração que uniu Romeu e Julieta. Ou seja, é uma das múltiplas manifestações, todas importantes e fundamentais, da lei do amor na natureza. Sabemos também, assim como os bons pensamentos constroem, os maus pensamentos corroem. E sabemos ainda que é o bem que fazemos aos outros que nos faz bem, porque pode nos tornar melhores. O mal que os outros nos fazem não nos faz mal, porque não pode nos tornar maus. Assim, na prática do bem, emitindo e recebendo boas vibrações, vamos realizando a nossa tarefa evolutiva. E se a época em que Allan Kardec afirmou que o espiritismo seria científico, a ciência oficial era materialista,
hoje o panorama científico é completamente diferente. A ciência quântica nos pintou um novo universo de emoções, de vibrações, e hoje nós sabemos, pela teoria mais aceita na física da atualidade, a teoria das supercordas, que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, de 11 dimensões, nossos sentidos percebem apenas 3, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Jamais uma supercorda, nome dado a esses filetes vibratórios, jamais uma supercorda será vista, jamais será fotografada, jamais será colocada num tubo de ensaio, mas a teoria aplicada matematicamente explica todos os fenômenos da natureza sem que até hoje haja ocorrido sequer uma falha. Isso vai nos mostrando pouco a pouco que o mundo real não é somente aquilo que nossos sentidos percebem, até porque eles são muito limitados. Jamais vimos uma supercorda, mas calculamos matematicamente suas dimensões e sua atuação no universo. E esses pequenos filetes de energia invisíveis, para termos uma comparação, se um átomo que nós não vemos fosse do tamanho do sistema solar, uma supercorda seria apenas do tamanho de uma árvore de porte médio. Isso faz com que a física se transforme numa aventura do pensamento, como dizia Einstein. Faz com que nós tenhamos uma outra concepção do universo. E atualmente, um físico atualizado, perguntado a respeito dos componentes fundamentais do universo, dirá: o universo é feito de 2 componentes fundamentais, energia e intenção. Energia, as supercordas ao vibrar, intenção, porque não basta pegar um instrumento musical nas mãos e fazer as cordas vibrarem de modo aleatório, sem conhecimento. Intenção significa o domínio do processo. E assim, o Supremo Maestro criou a grande sinfonia cósmica que é o nosso universo, regido acima de tudo e antes de mais nada pela lei do amor. Quais são as grandes consequências, as grandes descobertas neste terreno que vão linkar a ciência com a espiritualidade? Primeiramente, a física quântica diz que nós temos escolhas. Quando Kardec afirmou: o espiritismo será científico, a ciência dominante na época não admitia o livre-arbítrio. Existia uma lei chamada lei da causalidade rígida, ou do determinismo absoluto, que afirmava que desde aquela gigantesca explosão inicial, o Big Bang, de onde se originou o universo, tudo estaria plenamente determinado e seria imutável. Nós éramos espectadores sem a mínima possibilidade de intervenção. Desde o começo dos tempos, tudo que iria acontecer no universo já estaria pré-determinado. Isso, no terreno da filosofia, levou à ideia do destino. Tudo está marcado que aos 14 anos Joãozinho será um benfeitor da humanidade, está marcado que aos 14 anos Pedrinho será um assassino. Isso seria uma injustiça divina. Nós sabemos sim é que não existe efeito sem causa. E aquela lei do tudo está marcado, do tudo está fixo, foi substituído. Por quê? A ciência da época não acreditava no livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existiria. E para a física quântica, o livre-arbítrio é condição necessária para a validade de inúmeras conclusões dessa nova ciência. Então, Kardec afirma: o espiritismo será científico. A ciência da época afirma: não existe livre-arbítrio, existe determinismo, só existe um destino fixo para todo o universo e não há lugar para a espiritualidade. E a ciência contemporânea afirma: há livre-arbítrio, temos possibilidade de escolhas e porque podemos escolher, somos responsáveis por aquelas escolhas que fazemos. Às vezes parece que não há escolha, sempre há uma escolha, sempre há outras possibilidades. E nesse dizer, a filosofia da ciência contemporânea concorda exatamente com a ideia do livre-arbítrio. E assim, nós vamos vendo no plano da filosofia uma união entre os ditos da ciência
e os postulados da espiritualidade. Não há dúvida de que temos escolhas. E porque temos escolhas, limitadas ao plano, ao grau de evolução de cada um, nós temos responsabilidade pelo uso que fazemos da nossa liberdade. Nesse sentido, provando que temos escolhas, conta-se a história de um espanhol, um basco, que era muito teimoso. Dizem que os bascos são muito teimosos. Se alguém aqui é de família basca, saiba que eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa afirmativa. Quem me contou essa história foi um argentino, naquela Copa do Mundo em que nós fomos anfitriões e chegamos àquele desastre em relação à Alemanha. E abrindo um parênteses rápido, coisa interessante, a falta de conhecimento ou de uso do conhecimento científico. Einstein nos disse o seguinte: é um absurdo pretender resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Pois é, perdemos uma, perdemos outra e perderemos outras. Por quê? Estamos fazendo sempre a mesma coisa. São aqueles que no caminho da espiritualidade querem repetir os erros e tomar passe. Aí eles entram na câmara de passe, eles recebem alguma energia, muitas vezes pouca energia, porque não estão predispostos, não estão ligados, não são receptores adequados, saem dali pelo menos um pouquinho melhores e já se atiram no lamaçal do ódio, da maledicência, do rancor contra seu semelhante, do ciúme, da inveja, o que torna a condição pior do que antes. É aquela criança que a mãe dá um banho, põe um trajinho branquinho, imaculado, e ela, por livre vontade, vai se atirar na primeira poça de lama que encontrar. E aí vai dizer que a mãe deu um banho ruim. Aí vai dizer que o passe não foi bom, que o centro não é forte, quando na verdade nós é que temos que criar essas condições. Então esse basco ia se dirigindo para Madrid e foi interrompido por um anjo. O anjo, sem se identificar, perguntou para onde ele se dirigia. Perguntou, era na Espanha, então o anjo também era espanhol. E perguntou: "Aonde vas, hombre?" O basco, incomodado com aquela interrupção de um desconhecido, que não tinha nada a ver com a sua vida, de qualquer maneira resolveu responder e disse: "Eu vou a Madrid." Aí o anjo se identificou. Disse: "Olha, eu sou um anjo, estou aqui para te ensinar a responder. Deves acrescentar no final da tua frase, se Deus quiser, se Deus quiera. Se não, ele vai ficar magoado e vai te castigar." Sabe aquele Deus antigo, que tem que estar louvando a toda hora? Algumas pessoas até exageram nisso, que está caminhando pela rua, distraído, cai e quebra o braço esquerdo. "Obrigado, Senhor, poderia ter sido o direito, eu preciso dele para escrever." Anda mais um pouco, cai e quebra o direito. "Obrigado, Senhor, poderiam ter sido as pernas, eu pelo menos posso andar com tranquilidade." Quebra a perna esquerda. E quando vai dizer "obrigado, Senhor", ouve aquela voz: "Amigo, presta atenção de Pisa. Não me culpa disso aí." Temos que ter atenção na nossa vida. Mas era o Deus que havia para aquele momento. E o anjo, após fazer essa admoestação ao basco, disse: "Vamos ver se aprendeste. Aonde vas, hombre?" E o basco respondeu, aí já mais irritado um pouco: "Senhor Ángel, quieran o no, usted y su Dios, yo voy a Madrid. Última chance. Ou acrescenta, se Deus quiser, ou te transforma num sapo e te joga no lodaçal." E agora vamos ver. Moral repressiva, né? As pessoas que agem corretamente por medo do castigo. Tem muita gente assim. De qualquer maneira, vamos ver se aprendeste. "Aonde vas, hombre?" E ele respondeu: "Senhor Ángel, com mis propias fuerzas, eu vou a Madrid e ponto." Aí o anjo não teve outro remédio, transformou num sapo, jogou no lodaçal. Deixou 30 minutos, restituiu a forma humana e aí perguntou: "Aonde vas, hombre?" E o basco olhou para o anjo e disse: "Senhor Ángel, eu vou a Madrid ou al charco." Se é teimoso não adianta, né? Ele fica ali. Mas o que acontece aí em relação à nossa ciência contemporânea? Neste momento, o basco, apesar de toda a sua teimosia, já reconheceu que não existia um determinismo absoluto. Já são duas possibilidades. Já não é só Madrid. É Madrid ou Charco.
E quem sabe depois aparecerão outras, porque as oportunidades surgem de acordo com a nossa sintonia, com a nossa criação. Então a ciência atual admite o livre-arbítrio, não há discussão em meio acadêmico, científico, a respeito da existência do livre-arbítrio, e mais, a influência da consciência do observador sobre os fenômenos observados. Lá no mundo da microfísica, as partículas subatômicas fazem como certa gente que nós conhecemos. Quando não estão sendo observadas, têm um comportamento. Quando estão sendo observadas, mudam, de modo a satisfazer a observação. É como se uma consciência menor quisesse se adaptar a uma consciência maior. E aí vem um problema. Primeiro, de linguística. Uma consciência só pode agir sobre outra consciência, porque elementos devem ter a mesma natureza para interagirem. Segundo problema, então se a consciência do observador influi sobre o objeto, será que este objeto tem consciência? Quem contou para o elétron quanta energia ele precisa para passar de um nível para outro, de tal modo que se ele receber uma quantidade diferente, ele não aceita essa energia? A partir daí, os físicos passaram a falar em grau de consciência das partículas. E onde encontramos pela primeira vez essa ideia de consciência das partículas? Não é num tratado de física. A física fala nisso só agora. Mas lá no Livro dos Espíritos, encontramos que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. E hoje, ao falar em grau de consciência das partículas, querendo ou sem querer, a ciência acadêmica chancela a presença da consciência identificada no Livro dos Espíritos e demonstrada hoje em laboratório, quando a expectativa do observador muda o comportamento da partícula observada. Então, a física quântica, em outras palavras, é uma física de possibilidades. Ela trocou certezas por possibilidades. No primeiro momento em que a gente ouve isso, até não gosta muito. Eu gostaria de ter certeza, mas essa certeza tem um lado perverso. Se nós temos certeza de tudo, se tudo está escrito, se tudo está determinado, nós não temos liberdade de escolher. Por termos livre-arbítrio, nós temos possibilidades. E dentro das diversas possibilidades que a vida oferece, a cada um de nós, de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com sua presença no planeta, marcada por expiação ou por teste, por prova escolhida pelos espíritos mais avançados, nós temos sempre a liberdade de nos decidirmos. E nesse sentido, não adianta ficarmos presos ao passado e nos enchermos de culpa, como faziam as religiões tradicionais. Tudo no homem é feio, tudo é pecado, tudo é proibido. Eva foi mal intencionada ao tirar Adão do paraíso, quando nada disso coincide com a realidade da grandeza do espírito humano. Temos que nos conscientizar que não conseguimos mudar o passado. Há pessoas que vivem na vida passada, de preferência são nobres. Pobre, ladrão e tal, não tem muito. Agora, nobre, tem e muito. E aos que vivem presos à vida passada, acorda com dor de cabeça e pensa: eu devo ter quebrado a cabeça de alguém na encarnação passada, então deixa doer que é bom. São pessoas que procuram o sofrimento pelo sofrimento, ao invés de procurarem a alegria de viver, de ser útil a si mesmo e ao próximo, realizando a tarefa da evolução. Portanto, nós temos escolhas e somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aqui o detalhe interessantíssimo da influência do observador. A ciência antiga pensava que o observador poderia se manter alheio ao fenômeno observado e que o fato de estar ou não estar observando não tinha nenhuma influência. Hoje se sabe que quando o observador está olhando para o átomo, de uma certa maneira o átomo está olhando para ele. Há uma troca de informações. A observação modifica o fenômeno observado, o chamado problema da medição quântica. Após a medida, o que é observado é diferente do que acontecia antes da medida. Isso nos levou e nos elevou da situação de simples observadores, a quem competia olhar as coisas sem poder ter sobre elas qualquer tipo de influência, à posição de co-construtores.
Nós somos co-construtores do universo a partir da nossa observação. E na nossa sociedade, no nosso meio de atuação direta, nós somos, além de co-construtores, verdadeiros construtores. Entre nós, humanos, de um mundo de paz ou de um mundo de guerra, a escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio e temos a consciência explicada lá no Livro dos Espíritos, aquela voz interior que nos diz se nós estamos agindo de modo correto ou não, e essa consciência que nós devemos escutar. Provou-se definitivamente que o pensamento é uma forma de energia, e se diz hoje que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Quando Leon Denis explica os mecanismos da mediunidade, ele diz, falando em frequência de um modo metafórico, que o médium, para receber a mensagem, deve procurar elevar o seu nível de frequência. E o espírito de luz faz um esforço para baixar em um determinado tônus o seu nível de frequência, para que, com a igualdade de frequências, se estabeleça o mecanismo de sintonia. Então nós somos emissores e receptores de energia e recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Fora isso, é querer mágica. Agora aqui por esta sala, não estão passando ondas de centenas e centenas de emissoras de rádio e de televisão? Nós não as captamos, porque nós não conseguimos vibrar naquela frequência. Um pequeno aparato de rádio capta aquela frequência e ainda traduz aquela onda eletromagnética para a voz do locutor que está falando lá na sede da emissora. E o que acontece? Num determinado momento eu seleciono uma emissora, através de um controle remoto, girando o botãozinho de um pequeno rádio, eu sintonizo uma emissora. E aí, captamos só aquela e não as outras. Por quê? O que acontece de fato é que o mecanismo eletrônico interno daquele aparelhinho passa a vibrar na mesma frequência da estação. E é por isso que ela é captada. Então, quando nós às vezes pensamos, o universo não está me dando boas mensagens, as coisas não estão indo muito bem para mim, nós temos que verificar qual é o nosso mecanismo de sintonia e mudar a sintonia para a espiritualidade superior, para o bem, para o amor, sempre que acharmos que as coisas não estão tão bem, deixando de lado naturalmente a possibilidade de acidentes desse nosso plano, que não é um plano de perfeição, nesse nosso plano material, que melhorará a partir das nossas atitudes. Agora, mudar de frequência é um pouco difícil, até quando se trata de frequência externa. Não conhecemos pessoas que passam horas e horas na frente de um aparelho de televisão, se queixando da péssima qualidade do programa, dizendo coisas do tipo, não sei como fazem um programa tão ruim, é porque há pessoas que assistem, porque se não as houvesse, o programa não iria ao ar. Se é difícil mudar a sintonia de um aparelho, quanto maior não será mudarmos a nossa própria sintonia quando não andamos com as vibrações lá muito positivas. Recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. O resto é esperar milagre. Essas pessoas que dizem frequentemente, eu compreendo muito os outros, mas ninguém me compreende. Será verdade? Eu amo muito, mas não sou amado. Numa relação particular, quem sabe, mas com o todo do universo não pode ser. Será que essas pessoas que dizem que amam mesmo? Ou fazem como aquele marido, que a mulher chega em casa num sábado de tardezinha de muito calor e diz, não imaginas o tempo que passei lá no salão, lá no cabeleireiro, demorava, passava de uma sala para outra, eles não respeitam mais horários, isso é um desaforo. E o marido olha para a mulher e diz, e mesmo em todo esse tempo não te atenderam? Depois dessa injeção de entusiasmo no ego, espera o quê? E na verdade, os nossos pensamentos não se disfarçam, as palavras às vezes nós conseguimos disfarçar, mas nem sempre. Quando a pessoa tem um certo tipo de rancor, ela tenta às vezes dizer coisas bonitas e tal, mas de repente escorrega.
É como o que aconteceu numa cidade do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, Uruguaiana, e os gaúchos, principalmente os da fronteira, têm grande rivalidade com os argentinos, principalmente quando se trata de futebol. E assumiu um padre na paróquia de Uruguaiana, que tinha horror de argentino. Então seus exemplos bíblicos eram sempre falando mal de argentino. Como? Ele dizia: Barrabás, um ladrão argentino, foi colocado ao lado de Jesus, etc, etc, e assim ele continuava. Até que o cônsul argentino na cidade pediu uma audiência com o prefeito, se queixou daquela situação, que ele estava ainda acirrando mais os ânimos. O prefeito e o cônsul chamaram o bispo e os três visitaram o padre. Está proibido de falar mal de argentino. Vai ser mandado para uma paróquia, imagina o fim do mundo, um pouco além. Serás mandado para lá se falar de novo em argentino. No domingo, na próxima missa, prefeito, bispo, delegado, cônsul presentes ao sermão. E era a Santa Ceia. Aí o padre contou: Jesus tomou o pão, benzeu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, etc e tal. E lá pelas tantas ele conta: num determinado momento o mestre se calou, com um olhar de tristeza, olhou para os discípulos e falou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E Judas, levando a mão ao peito, perguntou: cerejo, maestro? Nem sempre a gente consegue com a palavra disfarçar a vibração original, né? Mas o importante é sabermos esse detalhe: somos emissores e receptores de energia. E aí vem um detalhe muito interessante, que mostra mais uma vez a importância dos nossos bons pensamentos. Em 1935, foi traduzido para o português um livro escrito por um esoterista e jornalista norte-americano chamado Prentice Mulford. Esse livro se chama A Ilusão da Morte. Ele vai nos mostrar que a morte é uma ilusão, que a vida continua. E numa passagem muito interessante ele diz que se no momento de uma refeição, por exemplo, o almoço, a família está reunida, mas estão brigando, um não está prestando atenção ao que o outro diz, talvez cada um esteja com o seu celular, para falar com quem está longe, nunca olhar para quem está perto. Ou então discutindo assuntos desagradáveis. Prentice Mulford diz que a má digestão que vai se seguir será muito menos consequência da qualidade do alimento e muito mais o resultado dos venenos mentais que as pessoas ingerem quando estão em ambiente de briga, de desconforto afetivo. Isso era apenas uma lenda naquela época. A partir do nosso século, do século 21, passou a ser aprovado como tese de doutorado de Candace Pert, licenciada e bacharel em farmácia e especializada em física quântica. E ela chegou, isso é demonstrado, não é imaginação, a uma conclusão muito interessante. Verificou que a cada emoção que nós sentimos corresponde, numa pequena grande farmácia que temos em nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de produtos químicos, chamados peptídeos. São aminoácidos de cadeia pequena. Então, esses peptídeos são produzidos de acordo com o nosso tipo de emoção. Logo, há peptídeos para o amor e há peptídeos para o ódio. Há peptídeos produzidos a partir de estados de alegria e peptídeos produzidos a partir de estados de tristeza. Esses produtos químicos, via pituitária, entram na corrente circulatória e chegam às nossas células. A célula é revestida por uma membrana muito fina chamada membrana celular, descoberta somente com o avanço da microscopia eletrônica em 1954, e aí se soube que ali estavam os receptores, que permitiam que os químicos que chegam à célula entrem ou não entrem. E a célula tem todos os tipos de receptores. Mas vamos, de um modo simples, fazer um outro exemplo. Vamos admitir que os produtos químicos gerados pelo amor, pela fraternidade, pela felicidade, sejam redondinhos. Ódio, vitimismo, maledicência, quadradinho. Então a gente tem um pensamento de raiva, produz quadradinhos. Os quadradinhos entram na corrente circulatória, chegam na célula. Aí há duas possibilidades.
Se encontrarem um receptor quadradinho, entram e vão alimentar a célula e influir sobre ela. Se encontrarem um receptor redondinho, não entram, batem e se perdem. Por isso nós não aproveitamos 100% dos alimentos que ingerimos. Agora vem o fenômeno mais importante da pesquisa de Candace Pert. Se nós bombardearmos as nossas células continuamente com o mesmo tipo de emoção, 2 fenômenos vão acontecer. Lembremos rapidamente que a célula, como é inteligente e sabe que a gente não está sempre em estado de graça, tem alguma incomodação ao longo da semana. Aliás, quem passa a semana sem ter nenhum motivo de alegria está precisando de um tratamentozinho. E quem passa a semana inteira achando que tudo está bom, não se incomodou com nada, não vê o que está acontecendo, também está precisando de um tratamentozinho. E a célula tem receptores redondinho e quadradinho, mais ou menos assim, 50-50. É meio a meio. Mas se nós bombardearmos nossas células constantemente com o mesmo tipo de emoção, o que acontece? Aquela pessoa que está sempre com raiva de alguma coisa, que está sempre se queixando da vida, que é sempre desgostosa, está produzindo muito quadradinho, não é? Os quadradinhos que batem nos receptores quadradinhos são aproveitados, vão alimentar a célula. Mas os que batem nos receptores redondinhos não são aproveitados? Então a célula pensa lá no seu mecanismo de consciência. Eu tenho receptores redondinhos e quadradinhos. Quadradinho chega aqui a toda hora. Receptor, só por acidente. Então o que ela faz? Eu estou desperdiçando comida. E como diziam os antigos, desperdiçar comida é um pecado. Então a célula, primeiro efeito, transforma receptores redondinhos em quadradinhos. Deixa só uma meia dúzia de redondinho ali por alguma casualidade. E quando essa célula se reproduz, segundo fenômeno, as novas células vêm com mais receptores quadradinhos do que redondinhos. Consequência, as nossas células fazem pedidos ao nosso cérebro. Pedem água, alimento, repouso, exercício físico. E esta, que só tem receptor quadradinho, pede o quê? Quadradinho. E como é que ela pede quadradinho? É de um modo elíptico. Briga com alguém, te incomoda, viu o desaforo que o cara te fez? Aquele carro está andando em zigue-zague na pista, fechando todo mundo, mas não é por causa dos outros, é para te provocar. Vai deixar isso barato? Não vai atrás para xingar o cara? Aquele sujeito que sai de casa, vai para uma festa e diz, eu sei que eu vou me incomodar nessa festa. A expectativa do fato cria o fato. Eu sei que eu vou me incomodar, mas eu vou. E lá aquelas tuas amigas, sabe como é? Bom, não vou dizer mais nada. Vamos lá. Claro que vai se incomodar. Então o que ocorre é muito interessante. As células começam a ficar dependentes dessa alimentação. Se nós ficamos dependentes de alguma coisa que prejudica a nossa saúde, sabemos que isso é prejudicial, mas disfarçamos, mentimos para nós mesmos e não podemos abandonar esta coisa prejudicial à saúde, nós estamos viciados, literalmente. E a tese de Candace Pert foi que nós podemos nos viciar em emoções. Emoções negativas ou então cultivar emoções positivas. As pessoas rancorosas, que sempre se queixam da vida, cada vez se queixam mais. Por um motivo cada vez menor, a sua explosão de ódio cada vez maior. Por quê? Porque é um pedido celular. Isso que antes se pensava ser apenas uma questão psicológica, é também uma questão biológica. E dá para resolver esse tipo de problema? Dá. Mas a solução não está na prateleira da farmácia, nem no tarja preta, nem nos outros. Nós criamos os monstrinhos que nos habitam. As células cheias de receptor quadradinho. Agora nós temos que matá-los à míngua. E como é que eu faço isso? Nem sempre se manda no pensamento, no modo dele surgir. Às vezes nos surpreendemos com um pensamento que não gostaríamos de ter. Mas precisamos conservar a autoridade de pelo menos poder negar o habite aos pensamentos negativos. Ou seja, vê aquele pensamento ruim, o próximo, por favor, a fila anda. O seguinte... Vê algo que se distraia, vai conversar com os amigos, não existe nada melhor do que isso. Mantenha a prática do evangelho no lar. Pratique a caridade. E assim, pouco a pouco, de início com muito esforço. Não é penoso para quem nunca fez exercício físico entrar numa academia? Os primeiros dias serão de intensas dores musculares. Não pense que é castigo de Deus. Nada a ver com isso. Simplesmente o organismo não está habituado. Futuramente nós veremos resultados positivos. Então, de início não é fácil, mas vai tentando. Pratica a caridade, lê um bom livro, conversa com amigos
E à medida que nós fazemos isso, nós começamos a produzir muitos redondinhos, que chegam lá nos quadradinhos e são desperdiçados. E aí a célula pensa de que maneira? Eu estou desperdiçando alimento outra vez. Agora chega aqui, 90% é redondinho, então vou transformar quadradinhos em redondinhos, e essa célula vai pedir ao cérebro amor, boas vibrações, alegria de viver, música, fraternidade, amizade. E nós estaremos condicionando a nossa biologia ao espírito superior, ao bom pensamento, ao pensamento de luz, e deixaremos de estar viciados em emoções. E aqui existem alguns dados estatísticos, a partir de uma pesquisa de Harvard, distinguindo as pessoas espiritualizadas das pessoas não espiritualizadas. Não quer dizer, quando falamos em espiritualidade, religiosidade. Não quer dizer necessariamente. O ideal é que as pessoas religiosas fossem espiritualizadas, que isso fosse um binômio inseparável. Mas nós encontramos fanáticos religiosos que matam os outros em nome da sua fé e, portanto, embora sejam muito religiosos, não tem nada de espiritualidade. E há pessoas agnósticas que desenvolveram a prática do bem e se espiritualizaram. O ideal é que nós possamos realizar as duas matrizes, os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, através de estudos transversais e randomizados, isto quer dizer o seguinte: o estudo transversal é o instantâneo de um grupo num determinado momento. O estudo randomizado ou longitudinal é um estudo ao longo do tempo. Por exemplo, vamos pegar um grupo de pessoas com mais de 70 anos, em um clube, em uma cidade, como nós quisermos, e verificar, entre essas pessoas, quais as que praticam exercícios físicos regularmente e quais as que têm problemas cardiovasculares. E vamos encontrar que a maioria das pessoas que praticam exercícios físicos regularmente tem menos problemas cardiovasculares do que as que nunca se exercitam. Mas isso não é ainda completo, porque não sabemos se as pessoas adoeceram por não praticar regularmente exercícios físicos ou pararam de praticar exercícios físicos porque adoeceram. Então vamos chamar de estudo randomizado. Pegamos um grande grupo de 18 anos, por exemplo, e acompanhamos essas pessoas ao longo da vida. Por isso a pesquisa científica é mais demorada. E aí nós poderemos ver, fez exercício, parou de fazer exercício, adoeceu, não adoeceu, e aí nós temos a conclusão completa. E podemos afirmar que a prática regular de exercícios físicos faz bem à saúde. Pois o mesmo foi feito em Harvard em relação à espiritualidade. Pessoas que desenvolvem alguma prática, tem alguma conexão com a espiritualidade, e pessoas completamente desconectadas disso tudo. Através desse tipo de estudo se concluiu, primeiro, que entre as pessoas espiritualizadas há um melhor estado do sistema cardiovascular. Em média, isso é estatístico. Podem existir exceções num grupo ou no outro, mas é a chamada lei dos grandes números. Uma lei estatística. Ainda que é menor o número de hipertensos entre aquelas pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade, vivem no amor, na harmonia, do que entre as pessoas que vivem num clima de ódio. Aliás, nesse sentido, houve há 10 dias em Porto Alegre um congresso nacional dos cardiologistas. Eles concluíram, isso é resultado de estudos científicos que começaram em Harvard, que a espiritualidade faz bem à saúde. Que as pessoas rancorosas facilmente contraem mais suas artérias e têm mais problemas circulatórios. E mais, aconselharam o médico a criar uma relação de empatia com o paciente. Não tratar o paciente como alguém de quem a gente deve fugir, né? Fica lá. E o cara terminou de dizer o primeiro sintoma, já está com a receita na mão e boa viagem. Não. Estabelecer uma relação de empatia, porque isso aumenta a confiança do paciente no médico. Esse aumento de confiança torna o paciente mais receptivo às orientações e aos próprios medicamentos. Porque nós somos ainda muito atrasados em matéria de pensamento e ódio e etc. Se o paciente vai ao médico, vamos supor um médico muito famoso, e não se sente bem tratado, ele vai sair de lá com vontade de que o remédio não faça efeito, só para poder falar mal do outro. Sujeito exibido, bobalhão,
me tratou lá do alto daquele pedestal em que ele se meteu. Não deve ser tudo isso, não. Acho até que esses remédios aqui não vão fazer grande efeito. Ele já não está querendo que faça efeito. Então, por isso é aconselhável essa relação de simpatia, de respeito recíproco, de possibilidade de ouvir. O médico não pode ouvir a primeira frase do paciente sem receitando. Isso é na medicina antiga, fisicalista. Tem que estabelecer uma relação de bom conhecimento. Aliás, quando eu lecionava na faculdade de Direito, dizia muito para os meus alunos, muitos deles vinham me aconselhar onde é que haveria um bom curso de oratória, etc. Eu disse, olha, é muito bom vocês fazerem curso de oratória. Há muitos cursos de oratória no país, mas nós precisamos também cursos de escutatória. Isso nós temos muito pouco. É aquelas pessoas que falam sozinhas. Aproveitam só para respirarem e daí a gente pode dizer alguma coisa que não é respondida, que o assunto continua aquele mesmo. Então essas relações boas, a relação da espiritualidade, traz tudo isso de bom para nós. Há um exemplo aqui do estudo do passe, através do duplo cego, para evitar efeitos de sugestão, em que um grupo de mulheres na Coreia do Sul recebiam um tratamento, estavam em idade fértil e com dificuldade de engravidar. Então foram a uma clínica receber um tratamento. Aí, sem que elas soubessem, todas as fotos das mulheres em tratamento estavam na clínica, foram retiradas 50 fotos e levadas a um grupo de meditadores. Esses meditadores deveriam se reunir 2 vezes ao dia, pensando, ou seja, poder da oração, o alcance da oração, para que aquelas mulheres engravidassem. Por que se chama duplo cego? Vamos admitir que fossem 100 as pacientes da clínica. As mulheres não sabiam que 50 fotografias aleatoriamente haviam sido tiradas e as donas dessas fotografias, as pacientes correspondentes a essas fotos, estavam recebendo meditação. Os meditadores não sabiam que havia outras pessoas na clínica, sabiam apenas que aquelas mulheres cujas fotos estavam na sua mesa, estavam numa clínica e deveriam meditar para que elas engravidassem. Consequência, menos de 6 meses depois, era mais do que 65% a diferença entre as que conseguiram engravidar no grupo que recebeu a meditação, a orientação, a prece, e as que não conseguiram. Então, a oração, a focalização do pensamento à distância, sem dúvida, é um fator fundamental, porque energia não se cria nem se destrói. Além disso, contrariando o que se falava antigamente, entre as pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade, a saúde mental é mais presente. A rigidez mental é maior entre pessoas que praticam algum tipo de espiritualidade do que pessoas que vivem completamente alheias à espiritualidade. E ainda mais, sistema imunológico e endócrino superior entre as pessoas que praticam alguma espiritualidade. Há uma pesquisa feita por um médico espanhol chamado Alonso Puig, em colaboração com a Harvard, e ele descobriu que 1 minuto de raiva cobra do organismo 6 horas para o restabelecimento do padrão de homeostase, o padrão de bom funcionamento orgânico. Às vezes a gente pensa que não é tanto, né? Mas é. Ah, mas eu brigo aí, xingo os outros, discuto, sei que altera o ritmo, altera as minhas pulsações, o meu ritmo respiratório também, a pressão arterial se altera um pouco, mas 5 minutos depois da discussão já está tudo bonito, zeradinho. Não, está zeradinho, quem sabe, a pressão arterial, mas não tudo. E a má notícia para quem faz isso, o último sistema a se recuperar é o sistema imunológico. É o que nos protege das agressões externas. Então, 1 minuto de raiva e nós ficamos 6 horas mais sujeitos à agressão de vírus e de bactérias, e só depois de 6 horas é que se restabelece o nosso padrão de defesa do organismo. Então não há dúvida de que a espiritualidade faz bem para a saúde. Temos o exemplo da meditação, oração à distância, cada vez mais vendo o homem como um todo. E num resumo, enquanto os não espiritualizados são reativos, os espiritualizados sabem que são agentes de mudança. Enquanto os não espiritualizados sempre culpam os outros, os espiritualizados aprendem com o erro. Aprender o erro é reconhecê-lo, estudar as condições que levaram ao erro e não repeti-las. Os não espiritualizados praticam o vitimismo. A grama do vizinho é mais verde que a minha. Mas é que o vizinho cuida da grama. Não é uma questão de milagre ou de preferência, enquanto que os espiritualizados sabem que são co-criadores. Os não espiritualizados se queixam do trabalho, até quando não tem.
eles queixam mais ainda. E os espiritualizados se dedicam. Os não espiritualizados postergam. Isso aí se resolve depois, deixa, não tem problema nenhum, está tudo muito bem, e nem sempre está tudo muito bem. Enquanto os outros se antecipam na sua função de co-criadores. Grande desculpa dos não espiritualizados quando erram. Há piores. E daí? Nós temos que procurar nivelar pelo mais alto e saber que também há melhores e buscar a melhor atitude. Uns são conformistas e outros são agentes de mudanças. Assim, nós verificamos que pela ciência contemporânea a espiritualidade faz bem à saúde. Que a grande força do universo, o moto propulsor do progresso espiritual da humanidade é o amor, que começa por nós mesmos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar e precisamos nos perdoar para podermos amar e perdoar o nosso próximo. As pessoas que enganam o próximo, que agem mal com o semelhante, se analisarmos profundamente, veremos que tem baixíssima autoestima, porque a medida do amor que eu tenho por mim é o amor que eu sou capaz de ter para o meu semelhante. A medida da capacidade de perdoar está na capacidade em que eu não tenho a pretensão de ser perfeito, que eu sei que cometo erros e devo me perdoar por esses erros, assim como devo perdoar o meu semelhante. E assim, marchando para um mundo só de amor, um dia nos perguntaremos: para que guerra, irmão? Se depois, horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios de iluminar, de todos os peixes a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto, para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos deste globo pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteiras? Obrigado.